pessoal, bem-vindos a mais um Almoço com a Gastro. E hoje o tema vai ser um pouquinho diferente, mas é claro que também relacionado aos temas que a gente sempre traz aqui. Mas agosto e os primeiros dias de agosto a gente comemora o Agosto Dourado, que é o mês de incentivação e de comemoração a respeito da amamentação e do aleitamento materno. E eu queria trazer esse tema aqui para vocês, claro, puxando para o que a gente sempre fala, que é a importância de um intestino saudável e de uma microbiota saudável. E microbiota saudável tem tudo a ver com o aleitamento, tanto do ponto de vista da mãe, quanto do ponto de vista do bebê. E ainda que você não seja mais um bebezinho ou que você não seja mãe, eu queria te convidar para a gente entender um pouquinho sobre a formação da nossa microbiota nos primeiros anos de vida e o quanto que esta formação da microbiota, o quanto os primeiros anos de vida, o quanto principalmente os primeiros 5 anos da nossa vida influencia na nossa saúde como um todo e o quanto o papel que a gente tem na microbiota dos nossos filhos nesses primeiros anos e o quanto isso vai influenciar a saúde e a vida deles para todo sempre, não é só na infância. Então, se você é mãe ou se você já foi um bebê, eu te convido a assistir a live de hoje. Primeiro, eu queria começar falando que é muito importante que a gente fale sobre a amamentação, que a gente normalize isso, porque durante muito tempo a amamentação foi colocada de lado. Era muito mais fácil para uma mãe que trabalha, que tem uma vida super produtiva, que ela não precisasse se preocupar com isso. E durante muito tempo houve um incentivo, inclusive dos médicos, para o aleitamento por fórmulas, com o uso de fórmulas cada vez mais nutritivas, mais aditivadas, com vitaminas, com pré-biótico, com probiótico. E amamentar no peito foi ficando até fora de moda durante muitos anos. Nos últimos anos, até com esses estudos sobre microbiota, a gente resgatou essa importância da amamentação, a importância disso não só na relação da mãe com o bebê, mas muito importante para a imunidade desse bebê e para a formação da microbiota do bebê. E eu entendo que amamentar é difícil, que não é todo mundo que vai conseguir, mas quanto melhor estiver a saúde dessa mãe, inclusive a saúde intestinal dessa mãe, maiores as chances da gente conseguir prosseguir com o aleitamento do bebezinho. Então, quando a gente fala de amamentação e quando a gente fala de intestino e microbiota, a gente está falando para a mãe, para que ela cuide do intestino dela, da saúde dela, porque isso vai interferir no aleitamento, mas a gente está falando da saúde desse bebê e nessa sementinha que a gente literalmente está plantando na primeira infância, nos primeiros meses de vida, mas que esse bebezinho vai colher por toda a vida dele. Isso porque através do aleitamento materno, a mãe transmite para o bebê não somente os nutrientes. O leite é muito mais do que esse papel de alimentar, de nutrir o bebê. Mas durante o processo de amamentação, nós estamos fornecendo alimento para a microbiota do nosso bebê. Nós temos uma transferência da microbiota da mãe para o bebê e isso vai influenciar a microbiota daquele bebê não somente nos primeiros anos de vida, mas a gente sabe que essa composição da nossa microbiota, os primeiros anos de vida são anos de ouro, são anos que a gente não vai ter mais. Depois que a gente já é adulto, a gente consegue de uma forma com muito mais dificuldade modular a microbiota do que quando a gente é bebê, enquanto a gente está formando a nossa microbiota. Porque cada pessoa tem uma microbiota. Ela é igualzinha a uma impressão digital. Não tem um gabarito da microbiota. Não tem um modelo que todo mundo tem que ter igual. Não existem duas pessoas com uma microbiota oral, uma microbiota igual. E não existem nem você com você mesmo uma microbiota igual ao longo da sua vida. Então, esse momento da primeira infância
é um momento muito importante para a formação da microbiota do bebê. E a microbiota da mãe vai influenciar de forma direta e indireta, e a gente vai conversar sobre isso na microbiota desse bebezinho que tá ali tão pequenininho. A gente sabe que os bebezinhos, teoricamente, quando ele nasce, ele ainda não tem a microbiota intestinal dele. Há estudos que falam que a gente já tem uma colonização do intestino do bebê ainda dentro do útero, mas isso é muito controverso, né? Tem artigos que mostram que sim, tem outros que falam que não. A minha impressão é que provavelmente sim. Mas a gente começa a formação dessa microbiota a partir do momento do nascimento. Então a via de parto já é um fator que vai influenciar muito na microbiota do bebezinho que está nascendo. Porque um bebezinho que está nascendo por via vaginal, num parto natural, esse bebê ele está tendo contato com a microbiota da região da mãe, da vagina, da pele, aquela microbiota que é, inclusive, uma microbiota mais saudável para o bebê. Enquanto o bebê que nasce por cesariana, o primeiro contato dele com esses micro-organismos vai ser com os micro-organismos da pele, que são totalmente diferentes dos micro-organismos da vagina, e os micro-organismos do hospital, porque esse bebê vai nascer pela mão do médico, ele não vai ter esse contato inicial ali com a microbiota da vagina da mãe. Então, essa primeira chegada ao mundo já vai influenciar nesse primeiro contato que o intestino do bebê vai ter com os micro-organismos. Mas isso é um contato pontual. O aleitamento ele vai garantir esta colonização do intestino do bebê, que vai começar ali ao nascimento e vai ser mais importante nos 2 primeiros anos de vida. Então, aleitamento materno é uma forma da gente transferir bactérias boas para o nosso bebê, é uma forma da gente dar nutrientes que a microbiota desse bebê vai usar para se desenvolver, e isso vai ter um impacto não só enquanto esse bebezinho é bebê. Isso porque a nossa microbiota, ela começa a se desenvolver quando a gente nasceu e ela vai adquirir uma certa estabilidade ainda nos nossos primeiros anos de vida. E a nossa microbiota, depois que ela atinge uma estabilidade, ela vai variar ao longo da nossa vida, mas ela é resiliente e ela acaba tendo uma tendência de voltar para aquele padrão habitual. Então, uma vez que essa microbiota foi construída de forma saudável na infância, todas as experiências que esse bebê tiver ao longo da vida vão interferir nesta microbiota, mas ela vai ter uma certa estabilidade, resiliência. Resiliência é essa capacidade de voltar para o seu natural, não de se adaptar, mas de voltar para o que é normal. E a nossa microbiota, ela é resiliente. Então, ainda que que essa criança, depois de uma certa idade, idealmente até os primeiros 5 anos, a gente tá chegando nessa maturidade, nessa estabilidade da microbiota. Ainda que ao longo da vida eu vá ter antibióticos, eu vou ter toxinas, eu vou ter alimentos, eu vou conseguir modular e variar um pouquinho essa microbiota. Mas esse padrão, ele vai tender a ser o que a gente tende a voltar. Se esse padrão foi bem estabelecido nos primeiros anos de vida, eu vou ter provavelmente uma microbiota mais resiliente, mais estável ao longo da vida. Se nos primeiros anos de vida eu tive muitos fatores que interferiram na composição dessa microbiota de uma forma favorável, isso vai ser uma coisa que ao longo de toda a vida eu vou ter dificuldade de modular, porque a nossa microbiota ela é resiliente para o bem, mas para o mal também. Se eu tenho uma microbiota pouco diversa, se eu não tive essa modulação do meu sistema imunológico desde a primeira infância, isso vai interferir nas doenças ao longo
da vida. Então, quando a gente fala de aleitamento, a gente está falando para o bebezinho que está dentro da barriga, a gente está falando com mães de crianças pequenas, principalmente as crianças com menos de 5 anos de idade, mas a gente está falando para pessoas que pretendem engravidar, que já têm filhos, e a gente está falando para você que sofre de desbiose e já fez de tudo e continua com dificuldade de resolver esse problema. Isso porque a gente sabe que a microbiota tem essa característica que se parece com um elástico. Quando a gente estica ele, ele se modela, a nossa microbiota se adapta. Mas se a gente solta, ela volta para o seu padrão habitual, ela é resiliente. Então essa é uma questão. Os primeiros anos de vida vão influenciar nesse risco de adoecimento ao longo de toda a vida, até na terceira idade. Então eu sempre pergunto para os meus pacientes como que era na infância, mamou, não mamou, nasceu de parto normal, nasceu de cesárea, usou muito antibiótico, porque do que mais muda e modifica de forma agressiva a nossa microbiota é o que a gente come e o uso de antibióticos. E hoje em dia a gente sabe que infelizmente as nossas crianças usam muito mais antibiótico do que talvez fosse o necessário. Tá? Então, o aleitamento materno, ele é uma forma da gente doar micro-organismos bons para o nosso bebê e da gente modular a microbiota desse bebê. Além disso, os oligosacarídeos do leite materno, eles servem de alimento para bactérias boas. Ele cria esse ambiente no intestino do bebê para que bactérias boas sobrevivam. E isso vai influenciar muito diretamente na imunidade dessa criança, não só do bebê, mas nessa imunidade que está se maturando. Porque quando a gente nasce, o nosso sistema imune é imaturo e a gente não tem ainda essa colonização microbiana. Nesses primeiros anos de vida, enquanto eu vou colonizando esse intestino do bebê, eu vou sinalizando para esse sistema imune: isso é bom, isso é normal, isso você pode tolerar. Isso vai influenciar não só na maturação do sistema imune da criança, pensando em reações alérgicas, pensando nessa defesa contra micro-organismos, mas também eu vou influenciar a forma como esse sistema imunológico vai reagir aos alimentos. E pensem nas pessoas que vocês conhecem, que tiveram filhos nos últimos anos. Quantas crianças estamos vendo com, por exemplo, alergia à proteína do leite da vaca? Será que é o leite da vaca que está muito diferente? Ou será que é a microbiota e o sistema imune dos nossos bebês que está menos tolerante? Essa tolerância ao alimento, ela é muito influenciada pela nossa microbiota. Porque a microbiota, ela vai influenciar na forma como eu modulo, como eu maturo esse sistema imunológico. E um sistema imune da criança imaturo, ele tem mais risco de reagir contra coisas que era para ele aceitar. Então, cada vez mais a gente vê crianças com alergias alimentares, com quadros alérgicos sistêmicos, rinite, bronquite, dermatite. E isso tudo tem uma relação muito direta com a microbiota intestinal e com essa primeira colonização do bebê, que vai se dar no parto, no aleitamento, no contato pele a pele com a mãe. Hoje em dia a gente tem isso, né, de envelopar a criança toda, de esterilizar tudo que aquela criança tem. Muitas vezes a criança, ela não consegue mais ter esse contato com a mãe como era antigamente, que as mães não trabalhavam. E isso é um sofrimento que eu tenho também, porque eu também precisava sair para trabalhar e deixar o meu filho com a babá, ou enfim, depois ir para a escola. Então a gente perde muito em diversidade microbiana, porque hoje as famílias são menores. Então, antigamente, que a gente tinha a avó, a tia, o tio, todo mundo ali convivendo com a criança, hoje em dia, às vezes, a criança convive com o pai, com a mãe, com a babá. Essa criança não tem contato com outras crianças. Isso, gente, é muito importante. Essa socialização da criança é muito importante para
para estimular não só a formação da microbiota dela, mas para modular esse sistema imunológico. E quanto mais a gente poupa os nossos filhos do contato, e penso o que a pandemia fez na microbiota das nossas crianças. E eu, inclusive, tive uma filha bem no meio da pandemia, né? Que a gente não recebia visita, que a criança não saía de casa, que era tudo esterilizado, álcool gel na parede, no alimento, desinfeta tudo que chega aqui. E esse excesso de limpeza já é, há muitos anos, reconhecidamente um fator de risco para condições alérgicas. Por quê? Quando o nosso sistema imune, no momento que ele está se maturando, ele não é exposto aos antígenos que a gente vai conviver ao longo da vida, se eu deixo para introduzir isso depois, eu tenho mais risco dele reagir, porque depois ele já sabe fazer uma reação. Então, quando a gente pensa em doenças alérgicas, elas estão muito relacionadas com a microbiota, com a barreira intestinal, com a maturação do sistema imune, que vai depender dessa apresentação de antígenos e que a microbiota, inclusive, está se apresentando para esse sistema imune para que ele se torne também resiliente. E a gente sabe que também as exposições todas que essa criança tem nos primeiros anos de vida vão influenciar na maturação desse sistema imune. E uma vez que esse sistema imune se torna maduro, se esse mecanismo, se esse processo não foi adequado, isso vai influenciar na imunidade dessa pessoa para toda a vida. Esse que hoje é um bebezinho, daqui a 30, 40 anos, pode ser que ele seja uma pessoa mais alérgica. Pode ser que ele seja uma pessoa com fatores de risco para supercrescimento bacteriano de intestino delgado, para síndrome do intestino irritável, que a gente sabe que está intimamente relacionado com a história da infância, para tantas doenças do envelhecimento, mas que cada vez a gente vê mais jovens, né? Quantas doenças a gente só via quando a pessoa ficasse velhinha e que agora a gente está vendo em pessoas jovens? Quantas pessoas jovens a gente está vendo desenvolvendo doenças autoimunes, doenças imunomediadas, cânceres, doença do coração precoce? O quanto que a gente está vendo o papel desse desequilíbrio de microbiota, de integridade intestinal, de imunidade e de estilo de vida, por última análise, e que a gente está vendo isso resultando em doenças mais frequentes. Antigamente, a gente considerava que doença celíaca era uma doença relativamente rara e cada vez mais a gente vê mais pessoas com essa condição. Alergias alimentares era uma coisa impensável no adulto, porque o adulto, teoricamente, ele já tem esse sistema imune modulado, maturado, ele já tolera mais esses alimentos. E agora, quantos adultos a gente vê desenvolvendo alergias alimentares? Tanto que quando a gente vai ver estudo de alergia alimentar, a gente tem que ir lá nos estudos da pediatria, porque quase não tem também essa documentação no adulto. E depois que a gente começa a ver isso cada vez mais frequente, a gente começa a repensar onde é que estamos errando. Então, o aleitamento materno, ele é um presente que essa mãe pode dar para um bebê. Por mais que essa mãe tenha uma microbiota desequilibrada, o nosso corpo ele é tão sábio que ele prioriza o que a gente tem de melhor para dar para o nosso filho. E a mesma coisa na gestação. Quantas mulheres que têm um intestino todo zoado, todo desbiótico, graças a Deus corre tudo bem na gestação e o bebezinho nasce bem. Quantas vezes eu, inclusive, na gestação dos meus filhos, do Lucas, muito provavelmente eu estava numa situação de SIBO não diagnosticada. Então, o nosso corpo é muito sábio, ele prioriza as próximas gerações. Então, o nosso ferro vai todo pro bebê, os nossos nutrientes vão todos pro bebê e a gente consegue formar um leite materno para alimentar esse bebezinho. Mas é claro que a saúde da mãe importa. E é por isso também que a gente sabe que a desbiose é um fator de risco para infertilidade materna e paterna. Não é só a culpa da mãe, não, tá? A desbiose, ela vai ser um fator de risco para uma situação de má absorção de nutrientes, para desequilíbrios hormonais, para infertilidade, para infecções no início da gestação, que a gente sabe que aumenta o risco de aborto. Então, quanto melhor estiver a microbiota dessa mamãe, melhor vai ser o desfecho da gestação,
melhor vai ser a colonização desse bebezinho que acabou de nascer e melhor vai ser a qualidade do leite materno. Porque uma mãe em desbiose, ela está numa situação de inflamação crônica de baixo grau. A absorção de nutrientes dessa mulher provavelmente também não é boa e às vezes ela não tem o nutriente suficiente para formar no leite materno esses pré-bióticos, esses oligosacarídeos. Então a mãe desbiótica, ela vai ter provavelmente um leite com uma qualidade inferior e isso pode impactar também na vida do bebê. Mas mesmo que seja a mãe com a maior desbiose do mundo, é melhor do que dar a fórmula. Ainda que a gente possa, por conta da desbiose, não conseguir garantir o aleitamento exclusivo, mas um pouco que ela consiga, vale a pena lutar por isso. Porque também a gente vê isso, né? Às vezes a mulher tem uma dificuldade para amamentar e eu passei por isso. Porque não tem leite suficiente, aí o bebezinho não cresce, e aí a gente fica lá, estimula. Tomei até remédio para ter mais leite e graças a Deus eu consegui amamentar os meus 2 filhos de forma exclusiva até os 6 meses e depois com complemento. O Lucas foi até 1 ano e pouquinho, a Letícia foi até 2 anos. O ideal é que a gente conseguisse que todos os bebês tivessem esse aleitamento, mesmo que de forma não exclusiva, até os 2 anos. Mas às vezes a gente vê, a mamãe tá com dificuldade e enfim, o estresse e o leite que não é suficiente. E muitas vezes ela é orientada a substituir. Então dá direto a fórmula. E aí, a hora que a gente dá a fórmula, dá aquele alívio, né? Porque a criança tá alimentada. Imagina, eu passei por isso, tá, gente? Você tá com um bebê que não tá crescendo, que mama o dia inteiro porque não é suficiente, aí estimula, você faz tudo, toma remédio, e aí o bebê não cresce, aí você chega lá no pediatra, não pesou o que tinha que pesar. E aí, muitas vezes, a gente, ao invés de associar o aleitamento materno com a fórmula, a gente acaba substituindo, porque essa mãe já tá exausta, porque o bebê, a hora que ele pega a mamadeira, ele cresce, ele engorda e resolve o problema de todo mundo, mas a gente esquece que esse contato do bebê com a mãe, ele deve ser preservado, mesmo que o meu leite não seja suficiente para toda a necessidade energética do bebê. Porque esse leite ele vai servir para modular a microbiota do seu bebê. Isso vai influenciar na imunidade, isso vai influenciar nos riscos de doenças alérgicas, isso vai influenciar na saúde desse bebê e na microbiota dele por toda a vida. Mas o meu filho eu não tive a chance de amamentar porque eu tive algum problema. Gente, isso acontece. Acontece e o ideal é que aconteça o mínimo possível, mas se aconteceu, a gente tem que prestar mais atenção em todos os outros fatores que vão influenciar na microbiota desse bebê. A gente tem que ter essa consciência de que eu fiz o que eu pude, eu fui até o meu limite, eu me esforcei para isso. E não que na primeira sugestão, vamos trocar por fórmula, isso foi trocado de forma definitiva. E os pediatras também, cada vez mais começam a ter essa visão da importância de manter esse aleitamento ainda que misturado, que não exclusivo, porque isso vai influenciar na microbiota do bebê. Mas voltando para a microbiota da mãe em desbiose, isso também vai influenciar na formação da microbiota do bebê. Isso porque o nosso bebê ele se coloniza com a nossa microbiota não é só através do leite materno. O contato íntimo, a maior forma que a gente tem de colonizar o bebê é esse contato íntimo. E esse contato íntimo que também vai acontecer com seu marido, que também vai acontecer com as outras pessoas que estão circulando ali o meio do bebê. Então não adianta nada a mãe ser a louca da dieta, que é super saudável, que come um monte de fibra, que faz atividade física, e o pai do bebezinho tem uma vida totalmente desregrada. Isso também vai influenciar na microbiota do bebê, não é só a mãe. Mas o contato mais íntimo, principalmente nos primeiros meses, nos primeiros anos, acaba sendo com a mãe mesmo. Então a microbiota da mãe tem uma influência direta e indireta na microbiota do bebê. Direta através dessa passagem de micro-organismos que tem pelo próprio contato pele a pele, o contato íntimo, isso de manipular, trocar, cuidar, alimentar o bebê, mesmo que ele não seja amamentado pelo leite materno. Mas também porque
A gente sabe que os nossos hábitos, muitas vezes, eles são aprendidos pelos nossos filhos. Então, uma família que tem hábitos de vida não saudáveis, ela muito provavelmente vai criar filhos com hábitos de vida não saudáveis. Então, a gente influencia os nossos filhos não só pela genética, a gente influencia pela genética. E geralmente a genética já tem um peso, né, gente? A gente sabe quantas coisas aí a gente vê acontecendo por gerações. A gente influencia os nossos filhos através da forma como a gente se alimenta. Então, principalmente durante a gestação e durante os 3 primeiros anos da vida do bebê, tudo que acontece na vida da mãe vai influenciar também na saúde, na vida daquele bebezinho. Tanto a forma como a mãe se alimenta, tanto a forma como a mãe lida com as emoções, tanto a microbiota dessa mãe, tanto se ela conseguiu amamentar ou não, tanto a introdução alimentar daquela criança. Esses primeiros anos são anos de ouro para a gente construir uma microbiota saudável. Mas enfim, a microbiota da mãe vai influenciar a microbiota do bebê, então essa herança de micro-organismos vai influenciar a saúde do nosso filho para toda a vida, não é só enquanto ele mora com a gente. Além disso, o hábito alimentar daquela família vai ensinar esta criança o que é para ela considerado normal, porque, por exemplo, a depender da região que aquela criança nasce, mesmo dentro do nosso país, a gente tem culturas alimentares que são passadas. Então, tem regiões que têm culturas de comer mais determinado alimento e outras têm mais de comer outros alimentos. Isso influencia na saúde dos nossos filhos. E a gente precisa ter essa visão crítica também de quais são os hábitos que eu estou construindo para minha família. E isso foi uma coisa que foi fonte de mudança para mim nos últimos anos. Porque a hora que eu vi que a forma como eu levava a minha vida, que o desequilíbrio da minha microbiota e estava influenciando na saúde dos meus filhos, eu entendi a importância de eu me cuidar, porque muitas vezes a gente só cuida do outro, né? Mãe tem muito disso, porque a gente tem que dar conta de tudo. Todos os dias eu atendo mulheres jovens que é exatamente isso, se coloca em último lugar, porque daí tem que trabalhar, aí tem que levar o filho para a escola, aí tem que cuidar do que a criança está comendo, se a criança está crescendo, tem que levar para tomar vacina, tem que levar para fazer exame, tem que levar no pediatra, tem que levar nisso, aí tem que levar no balé, aí tem que levar no judô, aí tem que sair do trabalho, aí tem que ver se a baba foi. É tanta coisa que a gente tem que cuidar que a gente acaba se deixando de lado. Depois eu faço, depois eu vejo, depois eu vou, depois, e os seus hábitos ruins estão influenciando na vida do seu filho. Aí, às vezes você tá se deixando de lado, achando que tá tudo bem, a minha saúde tá péssima, mas a hora que ele crescer eu cuido. Mas esses primeiros anos a sua saúde está influenciando muito na saúde do seu filho. E a gente precisa se olhar, se cuidar e entender que o que eu faço por mim vai também influenciar na vida deles. E isso é uma verdade muito verdadeira, muito absoluta. É que já está muito documentado. Então, assim como a gente tem que se preparar de preferência para uma gestação, a gente tem que cuidar da amamentação, mas a gente também tem que cuidar da nossa saúde como um todo, para que os nossos filhos criem bons hábitos, para que os nossos filhos aprendam através do exemplo. Porque por mais que a gente fale, que a gente grite, que a gente esperneie, que a gente coloque ordem, as crianças e a gente aprende muito pelo exemplo. Quando a gente tem um ambiente de amigos, tá? Tô falando agora de ambiente até às vezes extra familiar. Amigos que têm hábitos de vida saudável, a gente já fica de certa forma influenciado por aquela companhia a também, né? Poxa, tem amigos que todo dia malha, vai pra academia, posta, não sei o que. Isso influencia o outro. Assim como se eu tenho uma pessoa dentro da minha casa, por exemplo, eu atendo às vezes marido e mulher. Gente, como é difícil para uma mulher estabelecer hábitos saudáveis se o parceiro não tá junto. E aí eu falo, mas o problema é com você, não é com ele, deixa ele ter a vida dele. Mas é muito mais fácil quando a gente tá acompanhado, porque a gente é influenciado pelos hábitos do outro. E a gente não pode esquecer que isso tá influenciando
também no aprendizado, na forma que os nossos filhos vão enfrentar a vida. E também é muito legal quando a gente vê estudo de síndrome do intestino irritável, a gente vê essa relação não só familiar, porque geralmente quando a pessoa tem síndrome do intestino irritável, não é só ela que tem esse problema na família, a gente muitas vezes tem outros familiares, mas a gente vê um padrão da forma como a pessoa lida com a doença que é muitas vezes aprendido. Então, pessoas que têm mães mais hipervigilantes, preocupadas, muitas vezes são pessoas que vão buscar mais, vão ter um diagnóstico mais precoce, vão ficar mais atentos aos sinais do seu próprio corpo. Pessoas que têm mães que às vezes eram mais tranquilas, que não prestavam mais tanta atenção, às vezes a pessoa convive com aquele problema há muito tempo até ela buscar ajuda, até ela perceber que aquilo lá é um problema. Porque eu atendo pessoas com problemas, por exemplo... hoje mesmo eu falei nos stories de uma mulher que estava lá 8 anos sem um diagnóstico. Talvez se essa coisa fosse uma coisa que estava impactando muito na vida dela, ela tivesse buscado antes. Ou se ela fosse uma pessoa que tem esse padrão de ser mais vigilante, ela tivesse estudado, ido atrás até resolver o problema de forma mais precoce. Então a gente influencia os nossos filhos de muita forma, mas o aleitamento materno é uma das principais formas que uma mãe tem de modular a microbiota do seu bebê. Ainda que a gente se preocupe que o nosso filho coma bem e tudo, o aleitamento não é só essa transferência de nutrientes, é essa transferência de bactérias, é essa transferência de pré-bióticos, e isso a fórmula nunca vai substituir. Ainda que a fórmula seja maravilhosa, ela seja suplementada com pré-bióticos, ela tenha até probióticos, ela tenha muitas vitaminas, mas ela não substitui esse contato, isso que é tão humano e que cada vez mais a gente está perdendo. Eu me lembro uma vez que eu fiz um post de brincadeira, que eu vi um vídeo falando como que vai ser a gestação no futuro, que a gente vai lá e o bebê vai crescer dentro de uma incubadora e a gente vai lá de vez em quando para cantar, para conversar com ele, para ver se ele tá bem. E isso, gente, apesar de parecer uma praticidade, porque, olha, eu sei como é a gestação. Aliás, eu teria muitos mais filhos se para mim a gestação não fosse tão desafiadora. Assim, as minhas gestações foram energeticamente muito custosas para mim. Mas aí seria muito mais fácil se a gente fosse lá, o bebezinho cresce numa incubadora que é igual um ovinho, e a gente vai lá ver se ele tá tudo bem, no dia que ficou pronto a gente vai lá e pega. Seria muito mais fácil, com certeza. Mas isso não substituiria esse contato íntimo, essa transferência de micro-organismos, esse sentimento que a mãe tem pelo bebê lá na barriga e como isso é bonito e importante. Então a gente precisa sim incentivar a amamentação. A gente precisa entender que cada mulher tem uma realidade. E que cada pessoa, a depender do seu estado de saúde, vai ter mais condições ou não de dar esse presente que é a amamentação para um bebê. Mas nós precisamos falar sobre isso, principalmente os profissionais de saúde. Porque se a gente deixa isso para depois, talvez para aquela criança isso tivesse sido uma diferença entre uma criança que não tem problemas alérgicos e doenças no longo prazo. Então, a microbiota da mãe vai influenciar a saúde da mãe, vai influenciar os nutrientes que essa mãe é capaz de absorver, vai influenciar a composição do leite materno, e uma mãe saudável, sem dúvida, vai ter um filho mais saudável. Mas independente da saúde da mãe, o aleitamento materno, ele vai influenciar a saúde desse bebê, não é só para ele engordar. Não é só para ele crescer, mas é essa troca de micro-organismos e de alimento para a microbiota desse bebê que vai influenciar a saúde dele por toda a vida. Isso porque a gente sabe que a nossa microbiota, ela está muitas vezes por trás da formação de todas as doenças crônicas, doenças alérgicas, doenças autoimunes, doenças relacionadas à inflamação crônica, doenças de sistema nervoso central, porque a gente sabe que as doenças de sistema nervoso,
estão intimamente relacionadas à desbiose intestinal e a um processo inflamatório crônico que muitas vezes se inicia nesse intestino em desequilíbrio. E a gente cada vez mais entende o papel da permeabilidade intestinal em todas as doenças do envelhecimento, todas as doenças crônicas, desde câncer até ansiedade, depressão. E quantas vezes a gente vê essa história se repetindo ao longo de gerações de pessoas que carregam problemas semelhantes e que muitas vezes a gente coloca a culpa na genética. Mas a genética, ela também vai ser influenciada e modulada pela sua microbiota. Isso porque o que está no nosso código genético é como se fosse um mar de possibilidades. Mas a genética, ela não é determinante, é a epigenética, são as exposições que a gente vai ter ao longo da vida, é a forma como esse gene vai se manifestar em cada pessoa, é que vai influenciar no desfecho final, que é o adoecimento. Então, duas pessoas com genética semelhante, e inclusive outro dia eu atendi trigêmeos. Eu atendi 2, na verdade. Mas, olha que interessante. 3 gêmeos que tinham a genética semelhante e cada um com uma apresentação diferente. Isso porque não é só a genética quando a gente fala de doenças crônicas. A gente pode ser igualzinho, mas se a gente tiver um ambiente diferente, uma microbiota diferente, isso vai influenciar na nossa chance de desenvolver a doença que a gente já tinha predisposição. Quando a gente pensa, por exemplo, em doença celíaca, que é um exemplo que é muito real assim na nossa prática, 30% da população tem risco para desenvolver a doença celíaca. Se a genética fosse o único fator importante, a gente teria 30% de celíacos na população. E isso não é verdade. A taxa de doença celíaca é em torno de 1%, mostrando que é muito além da genética. Todos esses outros fatores importam. E a sua microbiota vai influenciar na forma com que os seus genes vão ser expressos. Então é muito importante a gente falar sobre isso. E esse mês do agosto dourado é o mês para incentivar o aleitamento materno, e por mais que isso possa ser um desafio, é uma busca que a gente tem que ter como sociedade, porque quanto mais a gente cuidar da saúde das nossas crianças, melhor vai ser para o futuro dessa geração que está nascendo agora, que está nascendo nesse mundo de praticidade, de que é muito mais fácil eu comer uma comida de pozinho que seja, eu comer um fast food, eu ligar e pedir no iFood, nem ligar mais, né, gente? Ai, que olha só como que entrega a idade. Nunca mais liguei para pedir nada, agora é só no iFood. É muito mais fácil a gente pedir iFood do que a gente se preocupar com a qualidade do que a gente vai comer. E no iFood também tem opções mais saudáveis, mas a opção mais saudável às vezes vai dar uma preguiça, né? Se eu posso comer um negócio super gostoso, por que eu vou pedir uma salada? Para que eu vou pedir legumes? Quantas vezes a gente deixa isso de lado? E quem tá me acompanhando tem visto que eu tô com um sensorzinho de glicose aqui no meu braço. Hoje já tem 14 dias. E sabe, eu teoricamente não tenho nenhuma doença relacionada a... Não tenho diabetes, né? Não tenho pré-diabetes, os meus exames são ótimos. Mas o aparelhinho, ele é muito educativo. Por quê? Porque eu consigo perceber que se eu não como salada, legumes, se eu não boto essa refeição de forma correta, mesmo comendo carboidratos bons, eu vou ter um pico de glicose. E isso relacionado a condições predisponentes que eu já tenho. Mas é legal que você começa a entender que faz diferença, não só o que você come, como você come, se mastigou, se comeu rápido, tudo isso vai influenciar a forma com que o seu corpo vai reagir. E quando a gente fala de nutriente, de alimentação, a gente tem que lembrar que a gente tem que nutrir o nosso corpo, a gente tem que nutrir a nossa microbiota e que a alimentação, ela não é só bater meta de macronutrientes. Então, tem que comer proteína, carboidrato e gordura.
Não é isso, a gente precisa sim de lembrar de todos esses outros fatores, inclusive da nossa microbiota, quando a gente vai se alimentar. Então, deixar o recado de hoje que o aleitamento materno é a primeira forma de colonizar o microbiota, o intestino desse bebê, que essa microbiota que vai ser formada nos primeiros até 3 a 5 anos de vida, ela vai ter uma estabilidade ao longo da nossa vida e que por mais que a gente se esforce para modular ela vai ter uma tendência de voltar para aquele padrão menos favorável quando isso acontece de forma desfavorável, mas quando essa colonização se dá de forma saudável, que eu tenho uma diversidade de micro-organismos maior, que eu tenho um equilíbrio entre esses micro-organismos, isso também vai servir como um fator de proteção por toda a vida dessa criança. Não só enquanto ela é criança, mas até na terceira idade. E a nossa microbiota, ela cresce junto com o nosso sistema imunológico. Então, no primeiro momento que o nosso sistema imune, quando a gente nasce, o nosso sistema imune é imaturo, a nossa microbiota está se formando. Esses dois vão se formar junto, a nossa microbiota e o nosso sistema imunológico. E assim eles vão caminhar ao longo da vida. Quando eu entro na terceira idade, que o meu sistema imune tende a ficar mais fragilizado, a minha microbiota também tende a ficar mais desequilibrada, mostrando essa inter-relação entre eles. E é muito bonito a gente ver isso, porque idosos mais longevos, que vivem mais e com saúde, são idosos que têm uma microbiota mais saudável, levando a um fator de proteção desse sistema imunológico. E quando a gente fala de imunidade, a gente pensa muito em pegar gripe, pegar doenças infecto-contagiosas, mas a regulação do nosso sistema imune, ele vai regular condições de autoimunidade, ele vai regular condições alérgicas, ele vai regular a defesa do nosso corpo contra, inclusive, neoplasias, porque o câncer nada mais é do que uma célula que fugiu dos mecanismos de defesa do meu corpo. Então, se eu tenho um sistema imune desregulado, eu também vou aumentar o risco até de doenças neoplásicas. Então, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa valorizar os primeiros anos de vida, a gente precisa fazer o possível para garantir o aleitamento materno, por mais que esse tema seja um tema que dá muito menos ibope. Olha só como hoje a minha live tá bem mais vazia, tem menos gente interessada nesse assunto, mas a gente vai continuar falando e plantando para que a gente possa fazer o bem pro próximo, para que alguém que ouça isso possa de alguma forma ter a sua vida influenciada, a vida do seu bebezinho influenciada e a saúde dessa família como um todo, tá bom? Obrigada a todo mundo que ficou comigo até o final. Espero que vocês tenham entendido a relação da formação da nossa microbiota com o nosso sistema imune e como os primeiros anos de vida são importantes. Não só o que a gente dá para a criança comer, mas o que a gente evita de uso de medicamentos nesses primeiros anos também é muito importante, tá bom? A live vai ficar salva. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o tema, podem mandar para mim que eu respondo também, tá bom? Um beijo e até mais!